Bom, senhores, muito bem. Vamos falar do maior órgão do corpo, também falando da dermatologia. E aí a gente vai começar a tentar fazer uma definição básica, aí a gente falando basicamente desse maior órgão, responsável por boa parte do nosso contato com o meio externo, regulação de temperatura, né? A gente tem aí basicamente o contato com o meio ambiente, algumas vezes umas reações relacionadas a esse contato. E a pele, então, sendo o maior órgão do corpo, é um órgão sensitivo também, onde a gente tem o nosso tato, onde a gente tem sensação de temperatura, de pressão. E a derme a pele basicamente é dividida em duas camadas, uma mais fina, a epiderme, e uma mais espessa, a derme, e a gente vai discutir isso com calma, as duas camadas mais à frente. Bom, falando então da epiderme, a gente tem que considerar aí basicamente as camadas da epiderme, a estratificação da epiderme, onde a gente tem aí a principal célula, que são os queratinócitos. Então a gente tem aí as camadas da pele estratificada com basal, espinhosa, granulosa e a córnea, que é a camada mais superficial. Né? E a gente, além disso, nessa estrutura da epiderme, a gente vai ter as células de Langerhans e os melanócitos. É claro que essa estrutura das camadas leva então a uma discussão sobre a profundidade das lesões, e nós vamos então discutir várias patologias em que a gente tem que discutir o quão profundo é a lesão. E aí, para isso, a gente precisa guardar as camadas estratificadas entre basal, espinhosa, granulosa e córnea. Muito bem. A derme, então, é a camada logo abaixo da epiderme e ela é dividida basicamente na área reticular e na área papilar. A área reticular é onde estão os vasos, onde chegam os nervos, onde a gente tem as glândulas sudoríparas, o folículo piloso, e ela faz um contato direto com a derme, onde ela chega inclusive com esses candelabros que são as estruturas vasculares que estão chegando, esses capilares que estão chegando, e aqui ela faz o contato com a epiderme, e então ela é chamada por essas projeções digitiformes em área papilar, que faz o contato direto com a epiderme. Bom, continuando, vamos falando da dermatologia, tentando separar algumas lesões, nós vamos falar das lesões alimentares, separando as doenças infectoparasitárias, as dermatoses inflamatórias e a oncologia dermatológica. Vamos tentar dividir a aula assim, para a gente poder conseguir separar esses blocos e conseguir didaticamente distribuir a aula. Vamos começar então a falar sobre as lesões alimentares, que são fundamentais para a gente poder ter um entendimento da dermatologia. Então, as lesões alimentares, elas basicamente são a abordagem ectoscópica, a abordagem do exame físico da dermatologia, onde você consegue, então, fazer o raciocínio do diagnóstico diferencial das patologias baseadas inicialmente nessa qualidade dessas lesões, nas especificações ou no aspecto do que você está vendo. Então, você tem então aí uma divisão relacionada à cor da lesão, a consistência, se ela é sólida, se ela é líquida, a espessura da lesão e da continuidade da lesão. Então, a partir daí, a gente vai começar a estudar as lesões elementares. Então, falando de cor, a gente basicamente tem aí as manchas ou máculas. E essas manchas ou máculas muitas vezes estão relacionadas à estrutura vasculo-sanguínea, que chega ali, como eu mostrei anteriormente, com aqueles vasos, aqueles candelabros que chegam à pele. Então, a partir disso daí, a gente vai ter o eritema, que é, na realidade, essa mancha que desaparece a digitopressão, e a gente tem o enantema, que basicamente da mucosa, e o exantema, que da pele propriamente dito. Então, os eritemas que desaparecem a digitopressão são divididos em enantema na mucosa e o exantema, que a gente pode ter ele morbiliforme, onde ele é salpicado com áreas de permeio que são sãs, e o escarlatiniforme, que é mais contínuo, esse exantema, ou seja, esse racho, como a gente também chama, escarlatiniforme.
Do ponto de vista, então, de vásculo sanguíneo, a gente tem que entender que o eritema é basicamente o processo inflamatório com vasodilatação, sem exatamente haver extravasamento de qualquer forma de sangue desse candelabro, dessa estrutura vascular que está chegando ali naquela estrutura da derme, com contato com a epiderme. E aí a gente tem também a outra lesão, as outras lesões, vamos mostrar então as imagens, o enantema então de mucosa, aí apresentado, o exantema então morbiliforme com as áreas de sãs entremeadas, e aí então o exantema escarlatiniforme, lembrando que todos esses somem a distopressão. Continuando então os vasculos sanguíneos, a gente vai ter então a púrpura, que não desaparece. Então a lesão em mancha, com cor, claro, avermelhada na maior parte das vezes, e que não desaparece a distopressão. Por que não desaparece? Porque você, na realidade, acaba tendo uma lesão, um extravasamento vascular pela ação da patologia que leva a isso. O que a gente tem, então, em termos de classificação do tipo de púrpura? A gente tem a petequia, que é menor do que 1 centímetro, são as lesões purpúricas menores, e as equimoses, que são maiores do que 1 centímetro. E as víbices, na realidade, são lesões que têm manchas lineares, ou seja, longas e lineares, que são chamadas de víbices. Do ponto de vista prático, a gente vai ter nas púrpuras a plaquetopenia, levando, claro, a púrpura, levando ao extravasamento por lesão desse vaso aí, por falta de plaqueta, e aí você vai ter um extravasamento de sangue, por isso então você não consegue a distopressão fazer sumir, porque não é só apenas uma hiperemia, não é só uma vermelhidão, é na realidade um extravasamento de sangue, e as vasculites, onde você também tem, claro, lesão e depósito de antígeno-anticorpo, muitas vezes até complemento relacionado ao quadro de vasculite. Lembrando então aí, do ponto de vista de plaquetopenia, a púrpura trombocitopênica idiopática, ou enfim, e a vasculite, lembrando aí a púrpura de Renox-Schönlein como principais representantes dessas duas situações de púrpura. Bom, continuando então aí, a púrpura disseminada, melhor com a apresentação de petequial, né? E aqui áreas de equimose, que são áreas maiores e mais longas, né? E aqui a gente tem as víbices. Bom, muito bem. Continuando aí então as lesões elementares, a gente vai falar agora um pouco das situações pigmentares, ou seja, as lesões que são classificadas pela pigmentação basicamente relacionadas à melanina. Então a gente tem as lesões melanodérmicas, que são as hipercrômicas, e as leucodérmicas, de branco, de claro, que são as hipocrômicas. E aí então uma lesão comum, conhecida por nós, na realidade é a hipercrômica, são as sardas, aqui estão, e do ponto de vista de lesão hipocrômica, a gente tem aqui essas lesões que lembram vitiligo, ou a gente tem às vezes ainda, para lembrar outra lesão, por exemplo, hipercrômica, você tem aquela tatuagem por ferro que acontece na estase venosa, nas estruturas, nas situações patológicas relacionadas a uma dificuldade do retorno venoso. E lesão hipocrômica a gente tem até no próprio envelhecimento, onde as pessoas começam a ter pequenas lesões hipocrômicas senis, e ainda no caso uma comum que é o vitiligo. Muito bem, continuando, a gente vai falar agora das lesões de aspecto sólido. Então, do ponto de vista de consistência, nós temos então, de aspecto sólido, nós temos a pápula, menor do que 1 centímetro, os nódulos maiores de 1 centímetro e 1 centímetro e 3, os tumores maiores que 3 centímetros e as placas ou platôs, que são, na realidade, estruturas alongadas, estruturas maiores do que, geralmente maiores que 3 centímetros também, e são estruturas dispersas, não com estrutura esférica, né? Tumoral, pápula ou nódulo. Bom, muito bem, então aí nós temos as pápulas, geralmente então aqui claramente definidas como de tamanho menor do que 1 centímetro. Aqui então um nódulo, uma estrutura também esférica, de consistência rígida, em torno de 1 a 3 centímetros. E aí, então, o tumor maior do que 3 centímetros, e aí a gente vê uma placa clássica, muitas vezes relacionada a hanseníase
e outras patologias, como os próprios eczemas, enfim, que a gente vai discutir mais à frente. Bom, continuando aí com relação à consistência, a gente vai ter as lesões líquidas. E aí, falando de lesão líquida, nós vamos ter a vesícula, que é geralmente menor do que meio centímetro como definição, e elas são de conteúdo seroso, né? Elas são de conteúdo seroso, como também a bolha, que é característica muito parecida com a vesícula, sendo apenas de tamanho maior que 0,5 centímetros. A bolha geralmente muito comum a gente vê no atrito, né? As bolhas são frequentes em áreas de atrito, a gente está comumente encontrando isso em região de calcânio, por atrito, e as vesículas são as lesões menores. Do ponto de vista de lesão líquida, nós temos ainda aquelas que são infectadas, né? Então a pústula menor do que 1 centímetro, então a gente tem aquela estrutura lembrando a vesícula, porém com um conteúdo purulento. Então o nome passa a ser pústula, e as maiores de 1 centímetro são os abscessos. Do ponto de vista ainda do conteúdo dessa estrutura líquida, a gente pode ter ainda sangue ou alguma coisa serohemática dentro dessa estrutura, onde a gente chama de hematoma, né, que está ali acometendo essa região e fazendo aquela estrutura, aquela lesão elementar com o conteúdo sanguinolento. Muito bem, então aí a gente tem as vesículas, então conteúdo seroso, com tamanho menor que 0,5 centímetros. As bolhas, então aí uma bolha clássica, a gente sabe que é muito frequente no nosso dia a dia, então são maiores que 0,5 centímetros. Aí nós temos a pústula aí com conteúdo purulento, clássico, conhecido relacionado às lesões de pele infecciosas, como a própria acne, enfim. A gente tem aí os abscessos maiores do que 1 centímetro, uma área maior de uma lesão purulenta. Aí, mais uma vez, então, a gente falando do conteúdo relacionado ao sangramento, então os hematomas muitas vezes até relacionados aos lutadores que fazem atrito do pavilhão auricular, aí mostrando o hematoma no pavilhão auricular. Bom, continuando, a gente tem que falar da espessura também. Então, do ponto de vista de espessura, a gente pode ter o acometimento da camada córnea, daquela camada mais superficial da pele, onde a gente chama de ceratose, que é a mais comum em região de palmas e plantas dos pés. A gente tem ainda a liquenificação, onde há um espessamento da estrutura da pele, a pele passa a ter sulcos, tem um aumento dos sulcos, você começa a perceber uma estrutura que tem uma espessura ainda maior do que a ceratose. Claro que muitas vezes essa ceratose também pode ser bastante espessa, mas a liquenificação tende a ser uma evolução dessa situação, e a pele começa a mostrar esses sulcos bem proeminentes, lembrando qualquer outro tipo de sulco. A esclerose, que é uma lesão de atrofia, uma lesão de endurecimento com aumento do conteúdo de colágeno, então há geralmente uma retração, apesar de ter uma espessura diferente também na pele, que você sente a palpação. E aí então as imagens então das ceratoses, lembrando as palmas, então as plantas dos pés, é comum a gente ter lesões desse tipo, onde há um aumento da camada córnea da pele. Aqui na região malar, então a gente vê claramente o aumento da quantidade dessa camada mais superficial da pele. Aqui então a liquenificação, onde a gente percebe mais os sulcos já, então a lesão é complexa, né, apresentando vários sulcos, né, nitidamente um pouco mais profundo, né. E aqui então a gente tem a área de esclerose com aumento do colágeno, o espessamento dessa região toda que a gente vê aqui na nossa imagem. Bom, continuando, a gente tem as lesões, redundantemente falando, de continuidade, que são relacionadas à solução de continuidade dessa pele. Então a gente pode ter uma erosão simples que acomete a epiderme, ou ulceração que chega à camada mais profunda, atingindo as camadas da derme, né? Muitas vezes além até da granular. Muito bem, então a erosão, uma lesão mais superficial, pegando um pouco mais do que a epiderme, discretamente.
E aqui então a ulceração, onde você tem um acometimento mais profundo, pegando as camadas da derme.